passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, nós estamos ocupando o estúdio desta emissora para trazer a Palavra de Deus. Você está na sintonia com o programa Novo Nascimento, um órgão de divulgação do Evangelho de Cristo para o reino de Deus. Nós estamos falando, já no programa passado, nós falamos de 7 bênçãos espiritual. 7 bênçãos espiritual que Paulo falou à igreja de Éfeso, no capítulo de número 3, ou melhor, no capítulo de número 1, versículo de número 3 até o versículo de número 14, que nós não vamos continuar lendo todo o texto sagrado, mas nós vamos meditar no texto sagrado, não vamos sair do texto sagrado que nós nos propusemos a fazer esses 2 programas, e talvez ainda não vá fechar nesses 2 programas, mas nós queremos continuar falando sobre bênção espiritual, né? No programa passado nós falamos que a bênção da saúde é uma bênção temporal. Por que temporal, pastor? Porque é uma bênção quando você está apenas doente. A bênção da prosperidade, ou melhor, a bênção financeira, é também uma bênção temporal. Porque é quando você precisa de suprir alguma coisa na tua vida, né? E Deus dá, né? Deus dá. Muitas vezes as pessoas falam na teoria da prosperidade, mas nós estamos falando hoje, estamos falando já nesses 2 programas, no programa passado e agora neste programa, sobre bênção espiritual, que são para sempre. São para sempre. Falamos sobre a eleição e a predestinação e falamos quando o Senhor nos torna agradável no amado. Nós vamos falar hoje sobre a terceira bênção espiritual. A terceira bênção espiritual, que é a remissão dos pecados. A remissão dos pecados. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio a esta terra para nos remir dos nossos pecados. Para nos remir dos nossos pecados. E a remissão dos pecados, queridos, a remissão dos pecados, ela passa inevitavelmente pelo sangue de Cristo. A remissão dos pecados, ela passa inevitavelmente pelo sangue de Cristo. Os nossos pecados não são remidos com sangue de bode, os nossos pecados não são remidos com sangue de pomba, os nossos pecados não são remidos com sangue de outro animal, mas os nossos pecados são remidos pelo sangue de Cristo. No versículo de número 7, do capítulo 1 de Efésios, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, isto é, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, Jesus, ele veio apagar os nossos pecados e as nossas transgressões. Quando o profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz: o castigo que nos traz a paz. O profeta Isaías diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre ele quem? Jesus Nazareno. Então, muitas vezes o homem transgride a Deus, o homem faz coisas que não agrada os olhos do Senhor, e muitas vezes o pecado faz uma separação entre Deus e o homem. E muitas vezes o homem está andando nesta terra, mas ele está muitas vezes vegetando, porque ele não sente alegria, ele não sente prazer, e muitas vezes o prazer que ele sente está na droga, na prostituição, no pecado.
Agora, quando ele aceita Jesus como Salvador da sua vida, quando ele aceita Jesus como Salvador da sua vida, o Senhor, como disse o apóstolo Paulo, ele, pelo seu sangue, ele nos redime das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Não é porque nós somos bonzinhos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a pessoa pode fazer todo tipo de atrocidade. Agora, quando ele aceita Jesus e ele muitas vezes confessa os seus pecados, Deus é poderoso para, através do seu sangue, apagar os seus pecados. Eu estava conversando há poucos dias com o irmão ali no Canudos, e ele falando da salvação de um amigo nosso ali no Canudos, um amigo nosso. E ele dizia que esse homem, ele cometeu todo tipo de atrocidade. Todo tipo de atrocidade que ao homem é lícito até, ou ilícito ele cometer. Mas no momento em que ele aceitou Jesus como Salvador, Jesus remiu os seus pecados. E disse ele que muitas vezes ele está conversando, falando das grandezas de Deus, das grandezas de Cristo, e começa a chorar. Começa a derramar as suas lágrimas. Por quê? Porque Deus teve benevolência dele. Porque Deus teve compaixão da sua vida, da sua família, e apagou os seus pecados. E agora Deus recebe dos seus lábios não algo que ele estava acostumado a fazer, mas Deus recebe dos seus lábios a gratidão, o louvor, o agradecimento a Deus pelas grandezas da sua riqueza, da sua graça, pela riqueza da sua graça. Queridos, Deus é tão rico em graça para conosco. Eu não sei qual é o teu pecado, qual é a coisa que está te separando de Deus, que está te separando de você ter uma pessoa feliz, do teu lar ser um lar abençoado, dos teus filhos estarem em roda da tua mesa com gratidão, e que muitas vezes você não sente prazer até nem chegar na tua casa, porque quando nós não temos Deus na nossa vida, nós não temos prazer em estar em casa com a nossa esposa, com a nossa família, com os nossos filhos. Muitas vezes nós chegamos em casa só para dormir, mas eu quero dizer que Deus, através da sua benevolência, através da sua bondade, através da sua graça, Ele quer remir os teus pecados. Remir os teus pecados e transformar você numa nova criatura. Que você experimente agora, não bênção material, não bênção temporal, porque às vezes as pessoas estão buscando bênção temporal. Eu vou lá na igreja porque eu quero que Deus cure esse câncer. Eu vou na igreja porque quero que Deus me dê um coração novo. Eu vou lá na igreja porque quero que Deus troque o meu pulmão. Deus pode fazer isso, claro que pode. Deus pode fazer muito mais do que você imagine, do que Ele possa fazer na tua vida. Pode. Agora, quando você se aproxima de Deus, e disse: Deus, perdoa as minhas faltas, perdoa as minhas transgressões, perdoa as minhas maldades. E Deus quer te remir com essa terceira bênção espiritual que nós estamos falando nesses dois programas. Vamos à quarta bênção. A quarta bênção está no versículo de número 9. Versículo de número 9. Que diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Nós queremos falar nessa quarta bênção, que é a revelação divina. A revelação divina, quando Deus quer descobrir os mistérios da sua vontade. Eu sempre digo que a salvação
a salvação da vida do homem, a salvação da vida da mulher, não é pela vontade do pastor, não. Não é pela vontade do pastor. Que muitas vezes as pessoas, você ouve as pessoas dizerem assim, não, ganhei tantas pessoas para Jesus. Não, irmãos, não. Salvação é um mistério. Salvação é um mistério. Às vezes você está dentro da igreja e você não é salvo. Às vezes você participa da ceia, mas você não é salvo. Às vezes você participa do rol de membro, mas você não é salvo. Por que você não é salvo? Porque você não entendeu ainda o mistério da vontade de Deus. Para que o homem seja salvo, queridos, para que o homem entenda a salvação, ele tem que descobrir o mistério da salvação. Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Tem gente que não sabe por que Jesus veio nesta terra. Tem uns que dizem assim, não, Jesus era um sadomasoquista que gostava de sofrer. Ou tem outros que dizem assim, não, era um profeta igual a outro. Profeta igual a outro. Por que eles dizem isso? Porque não descobriram, como o apóstolo Paulo aqui, o mistério da sua vontade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Descobrir esse mistério, irmãos, descobrir esse mistério, amigos que estão nos assistindo, é uma bênção espiritual. É uma bênção espiritual. A revelação divina é uma bênção espiritual. Jesus, uma certa oportunidade, estava conversando e ele fez uma oração. Ele disse, Pai, graças te dou, porque tu ocultastes aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Existem pessoas que muitas vezes têm formação acadêmica, muitas vezes são bacharel, muitas vezes são doutores, mas não entendem o mistério da salvação. Porque o mistério da salvação, ela é revelada muitas vezes às pessoas que se sentem pequenos. Não que a pessoa não precisa ser analfabeto, não é isto. É que as pessoas têm que se tornar pequenas. E Jesus, certa vez, pegando uma criança, ele colocou no meio dos discípulos e disse para os discípulos, olha, quem não se tornar igual a esta criança, não pode entrar o reino do céu. Porque só nós entendemos o mistério da salvação quando nós somos pequenos. Quando nós queremos ser pequenos. Porque às vezes nós queremos ser grandes. Mas Jesus disse, graças te dou, Pai, porque tu ocultastes aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nós vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores, voltamos em seguida a falar sobre bênção espiritual, hoje falando sobre a quarta bênção espiritual, que é a revelação divina de Deus, revelando o seu mistério para o ser humano. Fique ligado, nós voltamos em seguida.